Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 2 do nosso material didático, os mártires de Lyon. Estamos estudando a lição 4. O comentário diz: em 177 da era cristã, 48 cristãos foram martirizados em Lyon, na França. Bom, eu sempre coloco essas datas para vocês poderem se localizar. Se vocês forem procurar na história, nós vamos entender o porquê do ódio que vai ser descrito aqui. Porque a história diz que os romanos estavam vivendo um período muito difícil. Além das guerras que o imperador Marco Aurélio vai estar envolvido, ele vai sair vencedor, mas eram muitas guerras, e nessas guerras eles tinham que renovar o pacto com os deuses. E eles, já nesse sentimento de que os deuses estão aborrecidos com o Império Romano por causa dos cristãos, em meio à guerra estava ocorrendo uma peste, que os historiadores identificam como sendo a peste de varíola, mas que matou 25% das pessoas que ela infectava. Ou seja, em cada 4 infectados, 1 morria. Então, esse período de pestes, nós veremos mais à frente um cristão chamado Tertuliano, que ele vai escrever: ocorria uma peste ou perdi uma guerra, a culpa era dos cristãos. Então, nesse momento, o texto que nós vamos ler aqui é bem interessante, porque é o documento assim mais vivo que nós temos de martírios, porque foi feita uma carta distribuída entre as igrejas, foi feito um documento e distribuído entre as igrejas, informando o que havia acontecido em Lyon. Porque às vezes tinha um governador, um comandante, uma área a mais que eles resolviam perseguir, né? A questão também não era uniforme. O comentário prossegue: o martírio está descrito em documento enviado às igrejas da Ásia e publicado por Eusébio de Cesareia. Bom, lembre-se que as igrejas da Ásia ficavam onde hoje está a Turquia, onde estava a cidade de Éfeso, cidade de Esmirna, né? Era uma cidade de destaque. Lá estava Policarpo, né, que nós estudamos sobre a morte dele. Então, ele escreveu de Lyon, que ficava na França, e para as igrejas que estavam na Ásia, informando o ocorrido. Então eu vou ler esse comentário na íntegra, esse texto, nessa carta, porque, como eu disse, é muito interessante. É como uma continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Claro que não é com uma inspiração divina, mas esses documentos, eles são confiáveis. São textos que, por exemplo, a Igreja Católica não tinha nem por que manipular. E são documentos mesmo antes da Igreja Católica ser organizada. Então vamos ver esse documento do ano 177 da era cristã, ou seja, mais ou menos 140 anos depois da morte de Jesus. A carta diz: os servos de Cristo que peregrinam em Viena e em Lyon, da Gália, aos irmãos que na Ásia e na Frígia compartilham conosco a mesma fé e a mesma esperança da redenção. Paz, graça e glória por parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Descrever, pois, com justiça a magnitude desta tribulação daqui, o grau de irritação dos pagãos contra os santos. Então, dá uma pausa aqui. O grau de irritação dos pagãos contra os santos. Durante toda a carta, eles vão tentar entender, né, esse grau de ira dos pagãos, mas, como eu disse para vocês, isso aqui partiu dos sacerdotes pagãos, e tudo indica que eles fomentavam a ira contra os cristãos, né, porque tudo que acontecia, eles diziam que os deuses estavam irados com os cristãos. Tá bom? Então, ele, nessa carta, ele diz que vai falar do grau de irritação dos pagãos contra os santos e o número de sofrimentos
que os bem-aventurados mártires suportaram. Nem está em nossa capacidade, nem sequer é possível encerrar em um escrito. Ou seja, está dizendo, o sofrimento está sendo muito grande. Ele prossegue, e ocorreu que o adversário atacou com todas as suas forças, como prelúdio já do descaramento de sua vinda iminente. Meteu-se por todos os lados, acostumando os seus e exercitando-os de antemão contra os servos de Deus, de forma que não só nos expulsam das casas, dos banhos e das praças, mas que inclusive proíbe que algum de nós deixe-se ver de qualquer forma, em qualquer lugar que seja. E veja, quando ele fala aqui que Satanás, né, usando os seus, tudo indica que aqui está exatamente aquela liderança religiosa dos pagãos, que eles tinham um ódio pelos cristãos. Por quê? Porque os templos estavam esvaziando. Claro, o cristianismo, quando comparado com a religião pagã, não tinha como a pessoa de bem, né, que estava ligada a uma família, querer participar de um ritual pagão ou do ritual cristão. Né? Essa região da Gália que nós estamos estudando, onde ficava a França, né, onde ficava Lyon, que eles serão mortos nessa cidade, essa região, então, que era a região bárbara, entre os bárbaros, as mulheres não se salvavam. Porque ir para o paraíso era para quem morria guerreando. E dificilmente as mulheres eram guerreiras. Então diz a história que o evangelho foi muito aceito entre as mulheres, porque elas alcançavam o paraíso, o que era praticamente impossível no mundo bárbaro. Bom, lembrando, eu falei 140 anos depois da morte de Jesus, ok? E aqui cerca de 80, 90 anos após aqueles primeiros sacerdotes, né, que estavam respondendo ao imperador Domiciano, culparem os cristãos porque eles rasgaram as vísceras dos animais e disseram que os deuses não falaram nada. A culpa é de quem? A culpa é dos cristãos. Então, já se passavam 80, 90 anos, mas aquele ódio permanece. A carta prossegue. Mas a graça de Deus opunha-se à sua estratégia. Retinha os fracos e apresentava à frente uma formação de sólidas colunas, capazes de atrair sobre si, com sua paciência, todo o ímpeto do malvado. Estes marcharam a seu encontro, suportando toda sorte de injúrias e castigo. Preste atenção no que vai ser dito agora. Considerando pouco o que era muito, apressavam seu passo para Cristo e mostravam realmente que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que está para ser revelada em nós. Bom, eu falei para vocês que, infelizmente, muitos cristãos, eles se desviavam na hora da perseguição. Quando dizia que ele era acusado, ele chegava diante do imperador, diante do comandante do exército, e ele dizia que não. E aí ele tinha que amaldiçoar Cristo na frente do imperador, tinha que fazer sacrifício, participar de um culto que envolvia possessão demoníaca. Então, era muita coisa ruim que eles, infelizmente, estavam vivenciando. E ele aqui já está dizendo o seguinte: olha, nós vamos mostrar um testemunho ao contrário. Um grande número de pessoas, ok, mantiveram a fé diante de torturas terríveis. Diante de torturas terríveis. Mantiveram a fé. E aqui vai ter um fato interessante, porque vão aparecer também os chamados traditores, né? Lembre-se, eram chamados de traditores aqueles que traíam a fé, negavam Jesus, entregavam os livros para serem queimados. Eles eram chamados também de lapsos, ou seja, caídos. Aqui nós teremos história de pessoas que trairão a fé, mas quando ele, vamos dizer, vê os outros cristãos sofrendo, ele confessa: não, eu sou cristão também, pode me matar. Então essa parte é muito bonita.
mas teve outros realmente que eles continuaram negando a fé, e aí diz a história que o caso deles vai ser pior ainda, que os ímpios vão chamar eles de cristãos traidores e vão castigar eles mais do que os cristãos que não negaram a fé. A carta prossegue. Em primeiro lugar, suportaram generosamente os assaltos massivos de toda a plebe, insultos, golpes, sacudidas, rapinas, apedrejamentos, passagem por apertos e tudo quanto fosse do gosto de uma plebe enfurecida contra pessoas que considera odiosas inimigas. Ali, rapina é um ato de violência, né? Uma forma de violência, pegar a pessoa com violência. Então o texto chama de rapinas, era a linguagem daquela época. Okay? Então os cristãos eram insultados com golpes, sacudidos, pegos com violência, apedrejados, né? E eram considerados pessoas inimigas, né? Inimigas, porque, como eu disse, está em meio a uma praga. Você compara, o coronavírus, ele mata aí 2%, acho que está menos de 2% das pessoas infectadas. Essa peste matava 25%, olha, 2% para 25%. Então a mortandade era muito grande. Então era mais um motivo para eles odiarem os cristãos, porque eles acreditavam que aquela peste estava vindo dos deuses. Os deuses é que mandavam as pestes. E por que Deus mandou, os deuses mandaram a peste? Por culpa dos cristãos. Isso foi o que os sacerdotes de Apolo falaram, né? E depois prossegue. E depois de serem conduzidos à praça pública e de serem julgados pelo tribuno e pelos magistrados da cidade em presença de toda a multidão, foram encerrados no cárcere até a chegada do governador. Mais tarde conduziram-nos ante o governador. Como este usou de toda a sua crueldade contra nós, um dos irmãos, Vétio Epágato, né? Então eles citam o nome de um cristão, ok? Vétio Epágato, que possuía em plenitude o amor a Deus e ao próximo, e cuja conduta tinha sido tão estrita que, sendo ainda jovem, fez-se merecedor do testemunho do ancião Zacarias, já que havia caminhado irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, está dizendo, um homem de destaque naquela época, elogiava esse irmão desde jovem, um cristão autêntico. Aí prossegue, diligente em todo o serviço ao próximo, com muito zelo com Deus e fervor de espírito. Por ser de tal índole, não suportou que se procedesse contra nós com um juízo tão irracional. Fortemente indignado, pediu para ser também ele ouvido, e defendeu em favor dos irmãos que entre nós nada há de ateu nem de ímpio. Ou seja, uma pessoa que ela era correta, ela, a princípio, ela não está nem entre os acusados, ok? Mas ele vê aquele julgamento indignado, né? Por que essas pessoas têm que morrer? Porque, vamos considerar, os que conheciam o verdadeiro cristão, ainda mais naquele tempo de dificuldade, de perseguição, só ficavam no cristianismo mesmo os verdadeiramente fiéis. E essas pessoas, o verdadeiramente fiel, ele é uma pessoa boa de se conviver, ele serve bem. Então, muitas autoridades que conheciam cristãos, eles defendiam os cristãos, né? É o que nós estamos vendo aqui. O comentário prossegue. Os que rodeavam o tribunal passaram a gritar contra ele, pois ele era homem importante. E o juiz, não tolerando a petição assim proposta por ele, queria unicamente saber se também era cristão. Ou seja, ele começou a defender os cristãos e todo mundo achou aquilo um absurdo, né?
eu entendo a ignorância das pessoas, porque eles acreditavam que aquela peste havia sido determinada pelos deuses, e os deuses teriam determinado porque os cristãos não reconheciam os deuses, haviam perdas de soldados na guerra, eles falavam aquilo ali foi determinado pelos deuses, foi predestinado pelos deuses, e eles achavam que os deuses predestinavam essas coisas ruins por causa dos cristãos. Ou seja, o que eu fico pensando mesmo é nesses sacerdotes que inventavam esses pensamentos para poder causar perseguição aos cristãos. Porque nós sabemos que, claro, os cristãos não faziam essas coisas ruins que eles estão dizendo e nem eram culpados pelos deuses fazerem isso ou aquilo, porque, na verdade, os deuses não existem. Mas falar isso gerava perseguição, né? Então, queriam saber se ele era cristão. Aí diz, como Vétio o confessasse com voz claríssima, também ele foi recebido nas fileiras dos mártires. Olha, então, primeiro uma pessoa falou, olha, esses cristãos não fazem isso. Começou a defender tanto, esse Vétio, ele começou a defender tanto que ele acabou sendo colocado como cristãos, entre os cristãos para morrer. O comentário da carta prossegue. Foi chamado Consolador dos cristãos, pois dentro de si tinha um Consolador, o espírito de Zacarias, o qual havia mostrado, com a plenitude de seu amor, achar bom sair em defesa dos irmãos e expor sua própria vida, porque era e continua sendo genuíno discípulo de Cristo, quem vai atrás do Cordeiro, onde quer que este vá. E cita Apocalipse 14, versículo 4. Né? Aí a carta prossegue. A partir daqui, os demais se dividem. Aparecem claramente os preparados para dar testemunho, os que com todo ser ardor completavam a confissão do martírio. Né? Então, pessoas com a dor, ou seja, vibrando, eles completavam a confissão do martírio. Mas também se manifestaram os que não estavam dispostos, destreinados e até fracos, incapazes de aguentar a tensão de um grande combate. Ou seja, já está dizendo, ali também vão se manifestar o que acontecia em todas as perseguições. Né? Vão se manifestar aqueles que infelizmente tinham medo da perseguição, medo da tortura e acabavam por negar a Jesus. O comentário prossegue. Destes, uns 10 abortaram, ou seja, uns 10 irmãos que estavam sendo acusados, eles abortaram, ou seja, negaram a fé. Grande foi a aflição e imensa a dor que nos causaram, e grave o dano causado ao entusiasmo dos outros, que não haviam sido presos com eles, e que, apesar de estar sofrendo toda classe de horrores, contudo, assistiam os mártires e não os abandonaram. Ou seja, teve pessoas que ficaram realmente ali com os mártires até o fim. Eles não negaram a fé, sabiam que seriam torturados e martirizados, mas ficaram até o fim. A carta prossegue. Mas então todos ficamos muito aterrados ante a incerteza da confissão, não por temor ao castigo, mas porque víamos como distante o fim e temíamos que alguém sucumbisse. Ou seja, no meio dessa perseguição, qual é o temor deles? Vai aumentando o tempo ali na cela, eles estão presos, né? Eles serão tirados e torturados e presos novamente. Então, os irmãos em Cristo já estão com temor que mais pessoas acabassem por negar a fé e passar a dizer que na verdade não era cristão. Porque teve perseguições que eles falavam, olha, se você negar a fé, nós não vamos matar, mas esses aqui de Lyon vocês verão que será diferente. O texto prossegue. Mesmo assim, a cada dia detinham os que eram dignos de combater o número daqueles, tanto que juntaram todas as pessoas importantes das duas igrejas,
graças às quais, sobretudo, tem importância os assuntos daqui. Ou seja, ele está dizendo que nessa cidade haveriam, então, duas igrejas, ok? E juntaram-se, então, muitos irmãos dessas duas igrejas sendo presos. Sempre lembrando, isso aqui é no ano 177 da era cristã. O comentário prossegue. Foram presos também alguns pagãos, criados dos nossos, quando o governador mandou que se buscassem todos os nossos. Ou seja, quando prenderam os irmãos, haviam irmãos cristãos, autoridades, como esse homem aí que acabou sendo colocado entre os cristãos para morrer. Mas tinham autoridades, pessoas importantes, que tinham bom salário, e essas pessoas tinham servos, que eram chamados de escravos, né? A escravidão ali não era não era coisa também de tortura, como existiam depois na Europa com os africanos. Era diferente, eram pessoas que eles trabalhavam na casa dos seus senhores, né? Trabalhavam e ali eles eram alimentados, porque a pobreza era muito grande, então tinham pessoas que se vendiam como escravos para servir numa casa e ter o que comer, né, tranquilamente. Então, cristãos que tinham servos, quando esses servos são presos junto com a família, né, o que esses servos vão fazer? Bom, é isso que ele vai relatar agora. Ele prossegue assim, olha. Estes servos, pelas insídias de Satanás, temendo os tormentos que viam padecer os santos e forçados a isto pelos soldados, acusaram-lhes falsamente de ceias canibais, de promiscuidades édipicas. Vem de Édipo, né? O filho que se apaixonou pela mãe, mas quer dizer de ceias canibais. Olha que coisas horríveis que os cristãos eram acusados. Mas por quê? Eles estavam vendo, os servos estavam vendo os cristãos sofrerem, e eles falaram, eu vou sofrer a mesma coisa, eu vou falar, não, eu vou dizer que eu não sou dos cristãos, ainda vou inventar uma história para mostrar que eu não aprovo nada daquilo. E aí ele diz que eles fizeram isso, né? Acusaram falsamente os cristãos, os seus senhores, de participarem de ceias canibais. A carta prossegue. E de tantas outras coisas que para nós não é lícito nem dizer, nem pensar, nem mesmo crer que tais coisas tenham ocorrido entre os homens. Ou seja, em questão de canibais, de comer carne de pessoas, ele fala assim, é até difícil pensar que isso aconteça, né? E a promiscuidade de Édipo, de relação familiar, isso é coisa estranha aos cristãos. A carta prossegue. Quando este rumor se espalhou, todos se revoltaram como feras contra nós, tanto que se a princípio alguns se comportaram com moderação por amizade, começaram então a mostrar-se muito hostis e raivosos contra nós. Ou seja, alguns eram até simpáticos, porque eles viam, poxa, os cristãos não causam problema nenhum, mas aí eles começaram a acreditar que eles têm essa aparência, mas eles são canibais. Então, criou-se aí uma ira. Então é verdade mesmo que os deuses estão revoltados com esses cristãos, e aí a perseguição aumenta. A carta prossegue. Estava se cumprindo o que dissera nosso Senhor. Virá um tempo em que todo aquele que vos matar pensará estar prestando um culto a Deus. Bom, explicar para vocês aqui essa questão do Deus com letra maiúscula aqui. Lembre-se que nessa época, quando Jesus falou e o Evangelho de João foi escrito, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo. Quando a Bíblia foi escrita, havia um só tipo de escrita, que podemos considerar que era maiúscula. Tá bom? Então, aqui, talvez não deveria nem traduzir com letra maiúscula, porque Jesus Cristo poderia estar fazendo referência aos deuses pagãos, ou seja, os pagãos vão matar vocês acreditando que estão sacrificando aos deuses deles, né? Ou ao Deus pessoal, porque, claro, havia pagão monoteísta, né? Que a gente vê, por exemplo, na história do Egito, teve um faraó que era monoteísta, mas ele acreditava em um só Deus
que era o sol. Então ele era monólatra, é assim que a gente chama, idólatra de uma só divindade. Então Jesus Cristo poderia estar fazendo referência ao indivíduo que tem um Deus pessoal, no caso os romanos, ao seu Deus, no singular Júpiter. Okay? Eles vão estar matando os cristãos e pensando que estão prestando um culto a Júpiter. Nesse caso, se esse for o significado, a palavra Deus aqui deveria ser traduzido com letra minúscula. Eu segui a íntegra de como traduzem o texto dessa igreja lá de Lyon. A carta prossegue. Desde então, os santos mártires suportaram castigos que excedem a toda descrição, enquanto Satanás se esforçava para arrancar-lhes também alguma palavra blasfema. Ou seja, que os cristãos blasfemassem contra Jesus, né? Que os cristãos falassem contra Jesus nessa hora de tortura. O comentário prossegue. Toda a fúria da multidão, do governador e dos soldados abateu-se transbordante sobre o diácono Santos. Ele cita o nome de um irmão, um diácono da igreja chamado Santos. Ele era de Viena. E também sobre Maturo, um recém-batizado, mas nobre lutador. Ou seja, cita aqui também o nome de um novo convertido que foi preso, chamado Maturo. Sobre Átalo, oriundo de Pérgamo, e que sempre havia sido coluna e fundamento dos cristãos daqui, ou seja, uma das pessoas mais importantes da igreja, foi capturado também, chamado Átalo. E sobre Blandina, por meio da qual Cristo demonstrou que o que entre os homens parece vulgar, disforme e facilmente desprezável, por parte de Deus, é considerado digno de grande glória devido ao amor a ele. Amor que se mostra na força e que não se vangloria da aparência. Efetivamente, enquanto todos nós estávamos temerosos, e sua própria senhora, segundo a carne, também ela, uma de nossos mártires combatentes, temíamos que por fraqueza de seu corpo não tivesse forças, ou seja, ele achando, poxa, uma mulher, Blandina, né? Acho que os cristãos ainda suportam essa perseguição, mas uma mulher vai acabar negando, né? A irmã vai acabar negando, será? Né? Então, não tivesse forças para proclamar livremente sua confissão. Blandina viu-se cheia de uma força tão grande que extenuava e esgotava aqueles que em turnos e de todas as maneiras torturavam-na, desde o amanhecer até o acaso. Eles mesmos confessavam que estavam vencidos, sem nada poder fazer contra ela, e se admiravam de como podia manter-se com alento, estando todo o seu corpo dilacerado e aberto, e atestavam que um só tipo de suplício bastaria para tirar a vida, sem necessidade de tantos e tão terríveis, né? Ou seja, eles estão vendo, né, a irmã sofrendo tanto, e para uma mulher aquilo já não era normal, ok? Já não era normal.